Hoje estou conversando com Fabíola Oliveira, educadora social, idealizadora e diretora executiva do Odara Cultura em Missão, e integrante do coletivo de mulheres pretas cristãs na Resistência. Fabíola, você poderia dizer de como vocês estão realizando esse trabalho do estímulo ao empreendedorismo? Então, a nossa caminhada com o Odara ela é bastante relacional, né? A gente vem experimentando essa construção dos repertórios afirmativos a partir da relação, a partir da caminhada mesmo. Então, a gente atrai essa juventude pra gente. Atrai como? Atrai através de caminhada. Quando estamos nesses espaços, né, produzindo as oficinas de formação cidadã, a gente, quando são espaços de privação de liberdade, a gente atua especificamente dentro desses espaços. Quando a gente está falando dos espaços como é que fala? De semi-liberdade, a gente tem a possibilidade de... Perdão, semi-liberdade. A semi-liberdade é um processo onde os jovens ficam durante a semana dentro do socioeducativo e saem no final de semana para o retorno dos seus lares. E nesse processo a gente caminha com essa juventude, a gente se encontra, a gente se vê. E aí a gente experimenta essa prática da reconstrução da cidadania no dia a dia. Não só com palestras, não só com esse formato, mas com comer um cachorro-quente juntos. E quando acaba de comer o cachorro-quente, joga o lixo no chão. Você conversa, não joga no chão não, amado. E aí quando você está falando sobre meio ambiente de uma forma super natural e tal. E nesse processo de caminhada, de atração dessa juventude com a gente vai inserindo essas juventudes nas atividades do Odara, que são atividades voltadas para as rodas de conversa, que é a metodologia que a gente usa, de construção de conhecimento a partir da nossa ancestralidade, que é a griotagem. O que é a griotagem? Senão uma grande roda de pessoas mais jovens, ouvindo pessoas mais velhas e que têm experiências de vida, e ensinar. A nossa experiência africana é oral. Então, as rodas de conversa se baseiam nesse modelo. Na transmissão entre gerações. Entre gerações. Mas não necessariamente as rodas de conversa só tem pessoas mais velhas, mas a gente entende que a nossa juventude também pode exercer a griotagem a partir de compartilhamento do que vem vivido no caminho. E esses jovens, na medida que eles estão com a gente, eles vão começando a perceber que existem pessoas que trabalham com audiovisual, existem pessoas que fazem produção de conteúdo, existem pessoas que escrevem, existem pessoas que fazem assessoria de produção, existem pessoas que entram em contato. E aí nisso, deixa eu fazer uma transmissão ao vivo, faz com seu celular mesmo. Mas eu estava pensando que em vez de estar organizado assim, pode estar organizado assado. Isso é produção. Mas eu estava pensando que em vez de falar aquilo, poderia falar aquilo outro. Isso é produção de conteúdo. E na medida que esse jovem vai fazendo, ele vai sendo alertado que aquilo que ele faz não é só algo tão natural assim. Se chama assistente de produção, se chama operador de áudio e vídeo, se chama isso. E nisso, esses jovens vão começando a perceber que eles podem empreender com a sua própria vida nas áreas da cultura e da educação. Eles ampliam as suas expectativas. Naturalmente. E claro que dentro disso, pessoas como você, exercem aquele papel que em inglês eles chamam de role model, Sim. modelo de comportamento Sim. social. Se ela pode fazer, eu que sou parecido com ela, posso fazer também. Naturalmente. É uma responsabilidade. Sim, pois é. Por isso que esse trabalho, eu disse lá no início, eu aprendo muito mais do que qualquer outra coisa. Porque eu tive que entrar num processo de autoconhecimento muito grande. Eu tive que começar a empreender na minha própria vida. Eu tive que começar a pensar em autocuidado. Eu tive que começar a pensar em me autogerir, gerir os meus afetos. Porque eu não preciso ser um fake, eu não preciso ser a pessoa perfeita que faz tudo certinho o tempo todo. Mas eu preciso ser a mulher negra que assume as responsabilidades daquilo que faz. Seja a responsabilidade afirmativa, como a responsabilidade que às vezes destrói processos e que às vezes dá tudo errado e que precisa voltar. O entendimento de Sankofa, né? Eu preciso estar o tempo inteiro percebendo o que está atrás, o que aconteceu antes, para que eu me alimente disso e prossiga num futuro afirmativo. Uma questão que está muito em pauta na sociedade brasileira hoje, quando se fala de questão racial, Sim. é a intolerância religiosa. Sim. E você está envolvida com uma organização que combate a intolerância religiosa Sim. a partir de uma perspectiva cristã. Sim. Você poderia explicar isso para a gente? Claro. Eu faço parte do coletivo Pretas Cristãs na Resistência, onde eu caminho com minhas irmãs, mulheres pretas,
que vivem a experiência do Cristo e do Evangelho dentro de um espaço que, antes de ser um espaço espiritual, nós não podemos negar que ele é um espaço social composto de pessoas. Nós não estamos numa bolha. Somos um extrato perfeito. E quando eu digo somos, eu estou falando da instituição igreja. Somos um extrato perfeito da sociedade, com todos os seus benefícios e as suas produções afirmativas, bem como com as suas produções negativas e que destroem, que silenciam, que invisibilizam pessoas. Nesse sentido, quando a gente caminha enquanto pretas cristãs na resistência dentro do espaço igreja, a gente vem apontando e fazendo denúncia, que enquanto cristã a gente fala como denúncia profética. A fala profética é essa, uma fala de denúncia daquilo que não se relaciona com os pilares do reino de Deus, que para a gente está pautado na paz, na alegria e na justiça. Se uma mulher preta, dentro do espaço eclesiástico, só tem relegado a ela o espaço da cozinha, nós precisamos falar sobre justiça. Se os espaços de serviços gerais e de manutenção da limpeza dos espaços estão apenas relegados às mulheres negras, nós precisamos debater sobre justiça. Quando os espaços de, seja tomar conta da porta como segurança ou organizar o estacionamento, está relegado aos homens negros, na sua maioria, nós precisamos conversar sobre justiça. Quando a gente pensa no escopo da organização e das lideranças eclesiásticas no Brasil, e a gente vê uma grande maioria de pessoas brancas, nós precisamos falar sobre justiça. Questionar a branquitude? A gente precisa. Porque, sobretudo, quando a gente pensa na própria construção do Evangelho, e quando eu falo que o Cristo que eu caminho é um Cristo preto, é um Jesus Cristo preto, parece que eu estou empurrando em Jesus Cristo uma bandeira. E não, eu não estou apenas empurrando em Jesus uma bandeira da discussão do racismo. A gente só está respondendo de maneira prática uma pergunta: como um menino, como uma criança, ficaria em exílio político no Egito se fosse um menino branco, louro, dos olhos azuis? Não é uma pergunta? O que a gente faz com a igreja etíope? O que a gente faz com a experiência do evangelho dos nossos irmãos etíopes? Perdão, que foi a primeira igreja cristã organizada? Copta? Exatamente, primeira com espaços de séculos. Por que a gente fala de uma cristandade que se organiza em África, mas a gente silencia essa historicidade da construção do evangelho? Eu não estou empurrando um movimento social para dentro das discussões do evangelho, porque na perspectiva que eu vivo hoje, o Cristo está no centro, mas o Cristo preto está no centro. E discutir o racismo dentro da igreja é sim discutir uma opressão política, uma opressão social, mas no nosso entendimento que está imbricado, né, a minha visão de cidadã e a minha visão de mulher de fé, eu discuto o pecado do racismo, porque o racismo tem matado pessoas em vida dentro daquele espaço. Você falou tem falado do Cristo preto. Uhum. O curioso é a gente perceber como é que a figura do Cristo foi embranquecendo também. Sim. Através do tempo. Ele não poderia ser, tendo nascido naquela região, ser como ele é apresentado. Não poderia. A própria Bíblia, né, que é o livro que eu utilizo como regra de conduta e vida, e que muitos irmãos que ainda que não professem da mesma fé conseguem perceber a historicidade desse livro, é impossível o Cristo ser aquele ator de novela, de novela de época. É impossível, porque na própria Bíblia diz que nele não havia beleza alguma. Uma outra questão que a própria Bíblia nos traz: quando ele foi traído, ele precisou ser identificado através de um beijo. Ele não era popular. Ele era uma pessoa que ele se misturava na multidão, como eu me misturo na multidão. Como eu, quando estou dentro do espaço de socioeducativo, se eu não trago na minha fala verbetes e terminologias que a gente acaba, por conta dos estudos e das ciências sociais, a gente se achega a elas, eu poderia ser uma mãe de um menino interno, uma tia de uma menina interna, não é verdade? O Cristo, na própria Bíblia, garante que ele, às vezes, usava uma pedra como travesseiro. Então, esse homem não tinha posses. Era impossível ele usar aquelas túnicas sempre tão conectadas com a nobreza. É impossível. Cristo tinha uma prática laboral conectada com a gente dos pés do chão,
com pessoas. A própria palavra de Deus garante que ele veio de um lugar onde quase ninguém esperava que pudesse vir coisas boas, como quase ninguém espera que venha coisas boas da Vila Kennedy, como quase ninguém espera que venha coisas boas da Malvina, a comunidade que eu sou nascida e criada, como as pessoas não esperam que saiam coisas boas do socioeducativo, como as pessoas não esperam que saiam coisas boas de casas onde mulheres apanham de homens. Então, essa discussão de justiça dentro dos espaços eclesiásticos encontra muitas pessoas, inclusive brancas, que percebem que há um privilégio em torno, que essa cor da pele que a gente carrega, ela carrega uma série de violências que tem nos matado, literalmente. E como é que você se posiciona diante de algumas demonstrações explícitas de intolerância a partir de pessoas que se autoproclamam religiosas? A denúncia, ela precisa ser feita. Eu, enquanto mulher cristã, conectada espiritualmente e politicamente com o Cristo, eu não posso me abster. Se eu não estou enganada, é o próprio reverendo Martin Luther King, ele tem uma frase que diz que quando você se omite, quando você silencia, você já escolheu o seu lado. Você já escolheu o lado que você quer. Omitir-se é escolha adotar também. um lado. É adotar um lado. E, naturalmente, que existe uma prática, inclusive muito estimulada pelo próprio Evangelho, que não me estimula ao enfrentamento violento. Eu não quero mais odiar ninguém. Eu não quero mais ter ódio de ninguém. As violências que o racismo produz na gente, ele produz muita violência, muito ódio, muita mágoa, muita tristeza. E eu não quero mais odiar ninguém. Mas em amor, e não é um amor romântico, é um amor de decisão, é um amor que é atitude. Eu exorto os meus irmãos e compartilho com eles o entendimento de que a nossa ancestralidade, e eu digo nossa porque é minha também, eu sou uma mulher cristã, eu caminho com Cristo, mas eu não posso negar as minhas raízes. A minha família, eu fui criada dentro de um terreiro de candomblé, onde eu aprendi a ter valores, onde eu aprendi a ser a mulher que eu sou hoje. E a minha caminhada com Cristo só me faz entender que eu preciso continuar abraçando a minha família. É o Cristo que me estimula a isso, a olhar para o outro, para além das placas denominacionais e religiosas. Fabiola, foi um prazer muito grande conversar com você e encontrar mais um desses jovens, dessas mulheres negras que têm assumido esse protagonismo e levado a luta mais adiante. Muito obrigado, foi um prazer muito grande. Eu conversei com a educadora social Fabiola Oliveira. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultine é a oportunidade de os negros serem sujeitos do discurso.